Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só. Vamos começar agora mais uma videoaula. Então, a Pro vai pedir aí que você esteja atento, né? Com seu material na mão, ligadinhos aí em todas as informações, as orientações que a Pro vai passar nesta videoaula, tá certo? Então, ó, se estiver num lugar aí com barulho, estiver assistindo pelo celular, dá uma saidinha, vai para um lugar mais tranquilo. Se tiver, de repente, na sala, né, de casa, assistindo pela televisão, e aí tiver gente conversando próximo, ó, pede silêncio para que a sua concentração, a sua interação com aquilo que a Pro está falando, com aquilo que a Pro está explicando, aí seja suficiente para a sua compreensão ser positiva, né? E você consiga, através de tudo que a gente vai estudar nesta videoaula, responder às atividades preparadas aí por sua professora ou por seu professor, certo? Então vamos lá, ó, saber qual o tema da aula de hoje, sobre o que nós vamos estudar. E olhem só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas, e nesta aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre, olha só para o tema da aula, conhecendo as comunidades que deram origem ao meu estado. Antes da Pro falar aí sobre essas comunidades, a gente precisa lembrar aí qual estado é o nosso estado, não é? Nós somos aí do estado da Bahia. E a gente já observou aí que a população baiana, ela vem aí sendo formada por principais etnias, né, que também são as principais etnias que formam o povo brasileiro, mas que além dessas etnias principais, outros povos, né, outros grupos sociais trouxeram aí as suas contribuições culturais, as suas contribuições históricas, para que a população fosse formada aí no decorrer do tempo. Então, trazendo aí informações, trazendo conhecimento, trazendo histórias, modos de vida, várias pessoas, vários povos, vários grupos sociais contribuíram para a formação do povo baiano, do povo brasileiro. E a gente vai observar isso agora, né? Estudando aí sobre um desses grupos aí que formam o povo da Bahia. Para começar, para trás a imagem, né, dessa tela que se chama Operários, pintada aí pela pintora Tarsila do Amaral, e ela retrata aí além, né, do processo de industrialização ocorrido aí em São Paulo, que traz o trabalho humano, né, de diversas pessoas, a importância da diversidade na construção desse processo de trabalho, dessa mão de obra. E aí, através dos vários rostos, né, com suas características físicas diferentes, a gente pode perceber o quanto a diversidade faz parte não só das mãos trabalhadoras, mas da formação da população brasileira como um todo. E a gente já percebe que essa diversidade está presente na formação do povo brasileiro e também na formação do povo do nosso estado, do povo baiano. Então, a observação dessa tela é nos fazer refletir sobre essa diversidade, né? Sobre quantos grupos sociais contribuíram para a formação aí, étnica, para a formação cultural da população. E aí, quando a gente observa o povo baiano, né? O que a gente percebe? O povo baiano, ele é conhecido pela sua alegria, pela sua receptividade, pela sua musicalidade e também diversidade cultural. Então, existem aí, apesar de existirem estereótipos, características que às vezes trazem uma ideia negativa sobre o baiano, é muito importante a gente lembrar e valorizar, principalmente, né, aquilo que nos coloca como um povo alegre, como um povo receptivo, enfatizando aí as qualidades das pessoas que moram aqui em nosso estado e deixando que esses estereótipos, esses preconceitos, eles desapareçam, né? Eles não sejam nem lembrados, porque aí não valem a pena, eles não classificam na realidade as características do povo da Bahia. E também esses estereótipos negativos, na verdade, não devem ser utilizados para classificar ou para observar as características de nenhum povo, né? De nenhuma parte da população do Brasil, de nenhum estado.
E aí a população baiana, ela é uma população bem miscigenada. A palavra miscigenada vem aí de miscigenação, que significa mistura. E aí, da mesma forma que a população brasileira, né, as etnias principais formadoras aí da população baiana é justamente o indígena, né, o europeu e também o africano. E aí, no estado da Bahia, é bem importante a gente observar, existe aí, é o estado onde reside o maior número relativo de negros em todo o país. E aí a população baiana, ela surge, então, da mistura de 3 grupos humanos principais. Os indígenas, que já habitavam o território aí há milhares de anos antes da chegada dos portugueses, e é importante a gente perceber aí os indígenas como grupos sociais diferentes, não é? Com características, com costumes, né? Com línguas diferentes, espalhadas por todo o território brasileiro. E aqui no território baiano também a gente não pode observar e identificar os indígenas como pertencentes a um único grupo social. Então, os indígenas possuem características semelhantes entre os vários grupos que existem, mas a gente precisa lembrar muito, né? Ter essa informação sempre presente quando a gente fala de indígena, que os indígenas não são todos iguais. Existem aí diversos grupos sociais com características, né? Com aspectos culturais diferentes. E aí também a população, dentro desse processo de miscigenação, de mistura, conta aí com a participação dos africanos, que foram trazidos aí contra a vontade, né, de algumas partes da África. E aí a gente precisa lembrar também que não são, né, todos vindos do mesmo lugar, não são todos com as mesmas características culturais, com as mesmas características de costume. Então a gente também não pode deixar os africanos como um único povo, como um único grupo social, e que vieram para cá mesmo para serem escravizados, mas que conseguiram, né, com muita luta, com muita resistência, contribuir de forma muito importante com a cultura, com os costumes, né, e com muitas riquezas de conhecimento. E aí chegaram também os portugueses, né? Vieram os indígenas já estavam, os portugueses chegaram e depois trouxeram os africanos. E os portugueses que vieram para colonizar e também para explorar as novas terras. E também consigo trouxeram, né, conhecimentos, riquezas culturais que fazem com que a nossa cultura, de uma forma geral, seja tão rica, seja tão diversa. E aí estes grupos eles não se mantiveram nem fisicamente, nem culturalmente, né, separados. E aí, após um curto espaço de tempo, eles iniciaram esse processo de miscigenação, que é o processo de mistura. E quando a Pro fala em mistura, a gente precisa entender não só a mistura física, né, em relação às características externas, as características de cor de pele, de tipo de cabelo, que representa, né, muitas características de cada grupo social citado, mas também a mistura do modo de vida, da religião, do conhecimento, das histórias, da cultura, também da língua. Então, cada grupo social trouxe aí as suas contribuições que formaram o povo brasileiro e também o povo baiano. E aí a Bahia, ela apresenta grande diversidade cultural, com influência aí dos povos indígenas, dos povos europeus, né? Principalmente aí os portugueses e também dos negros africanos. Mas aí a gente lembra dessas 3 etnias, desses 3 grupos sociais como povos principais da formação do povo baiano, mas a gente precisa também observar a existência e a contribuição de outros grupos sociais. E aí a gente observa aí a Bahia também como um polo receptor da imigração japonesa no Brasil. A Bahia, ela é o 3º estado brasileiro com a maior comunidade de nipo-brasileiros. E aí tem 78.449 descendentes de japoneses. Além aí, né, dos imigrantes japoneses, outros grupos sociais também fazem parte dessa composição da população baiana. E outro exemplo que a gente pode citar são os ciganos.
E em relação aos ciganos, a Bahia aí é o segundo estado brasileiro onde há a maior quantidade de grupos vivendo, segundo as pesquisas aí do IBGE. E aí a gente observa que o grupo social aí dos ciganos, né, vieram aí há muitos anos, logo depois do descobrimento, vieram para o Brasil, trazendo aí todos os seus aspectos culturais, seu modo de vida, né, seus aspectos religiosos, as suas ideias e também os seus conhecimentos, e contribuíram também para a formação do povo brasileiro e também do povo baiano. E aí, para entender um pouquinho, né, sobre a cultura cigana, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os ciganos, tá certo? Observando aí, inicialmente, algumas questões em relação ao comportamento desses grupos sociais. O povo cigano é natural da Índia. Existem 7 clãs. Temos o Rom, o Calon, o Sinti, o Madiovi, que são vários. O povo cigano tem o seu dialeto próprio. É um povo que vem sofrendo muito preconceito ao longo de muitas décadas. E o povo cigano, ao longo dessas décadas, vem se adequando mais aos costumes do Brasil. O povo cigano hoje estão indo para a escola, graças a Deus, como tem cigano vereador, tem cigano formado, tem irmão formado em agronomia. Já tivemos presidente da República, como Juscelino Kubitschek. Moramos aqui em uma rua só nossa. A sociedade acha que todos os ciganos são ricos e que o poder aquisitivo de todos os ciganos é o mesmo. Não. Tem o classe média, tem o pobre e tem o cigano abaixo da linha da pobreza. O dia a dia da gente é normal, como qualquer outra dona de casa comum. A gente acompanha os filhos da gente na escola, a gente acompanha o crescimento dele e a gente já se prepara já desde pequenininha para usar os vestidos. A gente gosta, acha bonito, começa a comprar tecido e a gente tem o gosto de usar. Quando mais a gente vê um tecido bonito, mais a gente quer comprar para poder confeccionar e fazer. No início do governo democrático de 2003, que foi reconhecido esses povos que construíram essa nação como povos e comunidades tradicionais. Houve um decreto federal e esses povos passaram a fazer parte da sociedade brasileira, eram os povos excluídos, principalmente os ciganos, que têm uma história tão bonita e tão antiga no nosso país e que muitos de nós brasileiros ignoramos. Eles estão aqui desde o meado do século XVI. O governo do Estado se aproximou desses povos a partir das nossas conferências estaduais de cultura, conferência setorial, através dos editais que eles participam. Então, nós tivemos a oportunidade de aprender muitas peculiaridades dessa cultura, com a qual nós temos o maior respeito. O povo cigano, do que era para o que está, evoluiu bastante. Hoje existe a democracia e todos nós somos cidadãos, pagamos impostos. Poucas pessoas sabem ainda que existe o Dia do Cigano, que é o dia 24 de maio. O cigano é um pássaro que vive e que ele voa para onde quer. A gente somos muito unidos, coisa que a gente não vê fora do povo não cigano, é o amor. Amor entre as pessoas. Eu cito muito para meus 2 filhos isso. Para eles não ter vergonha de ser cigano, porque ser cigano é um orgulho. Ser cigano, para mim, é uma das melhores coisas que existe. Cigano é muito família. Enquanto a gente puder ajudar o outro, a gente ajuda. E para mim ser cigano é isso, é amor. Pronto, então a gente percebeu aí através das explicações, né, das informações trazidas no vídeo, o quanto de contribuição cultural, também o modo de vida, né, a forma como os ciganos interpretam e observam vários comportamentos sociais. E a gente já
percebe o quanto de riqueza esses povos, embora sofram aí muito preconceito, eles oferecem para a formação do povo brasileiro e também do povo baiano. E aí a gente observa algumas informações importantes, né, trazidas pelo vídeo e que a Pro vai agora refletir junto com vocês. Você sabia, né? Os ciganos, eles estão longe de constituir um povo único e homogêneo, e são divididos aí em várias etnias. Então, da mesma forma que os indígenas, da mesma forma que os africanos, né, não vieram, os africanos não vieram de uma única parte da África, os indígenas também pertencem a grupos sociais diferentes. Os ciganos também possuem grupos diferentes, e aí possuem características, né, comportamentos, alguns aspectos culturais também que vão fazer diferença entre um grupo e outro. E aí a origem, né, dos grupos ciganos é considerado que eles venham aí da Índia, especialmente da região do Punjab. Seja a terra natal aí mais provável. Dali eles teriam passado ao Egito e dali para o continente europeu. Então, os ciganos chegaram aqui ao Brasil logo após o descobrimento, né? O descobrimento aí, a chegada dos portugueses é datado em 1500, e aí os primeiros grupos sociais de ciganos chegaram aí ao Brasil em 1574, então 74 anos depois, logo no início do processo de colonização, vieram aí de Portugal, mas aí vieram de Portugal, eles já eram ali oriundos de outros lugares, de outros países da Europa. E aqui no Brasil, né, eles chegaram aí praticamente junto com os navegantes portugueses, foram trazidos pelos portugueses para participar desse processo de colonização do Brasil, e eles estabeleceram-se em praticamente todo o território nacional, especialmente aí no território da Bahia. E atualmente existem aí diversos grupos, né? A gente pode citar 3 grupos principais como grupos sociais aí que constituem o povo cigano no Brasil. O primeiro, oriundos de Portugal e Espanha, que mantém o dialeto caló. O segundo é o rom, que utiliza o romani e são oriundos especialmente do leste europeu. E, finalmente, os sintis, que vêm da Alemanha e da França e chegaram aí depois da Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918. Em relação à cultura cigana, o que a gente pode observar? Por serem nômades, os ciganos foram incorporando hábitos e costumes das regiões onde eles estavam. E aí, nômades são os grupos sociais, né, que não têm uma moradia fixa. Eles passam temporadas em determinados lugares, né, e dependendo da necessidade, da situação, eles vão mudando de um lugar para outro. Esse contexto aí de não ter essa moradia fixa fez com que os ciganos incorporassem aspectos culturais, de costumes, né, relacionados ao modo de vida de várias culturas, fazendo com que eles associassem, né, juntassem aspectos culturais, hábitos e costumes de cada região por onde eles passavam. E aí eles acabaram exercendo ofícios que podiam ser desempenhados em todos os lugares. Os valores como fidelidade à família e ao clã, né, que é ao grupo social, e também os casamentos entre si, são outras características marcantes que podemos observar em todos os ciganos. Além dessa idealização, né, de força familiar, onde um familiar apoia sempre o outro, né, eles têm essa questão da preservação cultural dos ciganos, fazendo com que o cigano, né, se case apenas com outra pessoa que também é cigana. E aí a língua, é bem interessante a gente perceber que onde eles chegam, eles se adequam, né, não só aos costumes, aos hábitos, mas à língua de cada lugar. Mas eles desenvolveram um idioma próprio, que é o romani, também chamado de romanês. Então, existem aí algumas palavras, algumas expressões que são próprias da língua cigana. Trata-se de uma língua ágrafa, ou seja, uma língua que não é escrita, mas é ensinada de forma oral, né? Passadas aí de geração para geração entre as famílias ciganas. E há etnias
que falam, né, o idioma romani aí em desenvoltura, né, entre si. Mas os outros apenas conhecem aí algumas palavras ou expressões pertencentes à língua. Em relação à religião cigana, é importante frisar que os ciganos eles não têm uma religião no sentido estrito do termo, então eles não possuem uma única religião. Eles possuem aí um conjunto de crenças, de princípios, né? Mas não existe aí a figura de um deus ou de deuses em uma forma concreta, nem também uma hierarquia religiosa. Os ciganos, eles na verdade, por serem nômades, né, por passarem a conviver com diversas outras comunidades, outros grupos sociais, né, eles acabam adotando a religião do território por onde eles circulam. E aí, desta maneira, a gente pode encontrar ciganos católicos, ciganos ortodoxos, evangélicos, espíritas e também muçulmanos. E eles acabam aí incorporando, né, as religiões que eles têm contato aí no seu dia a dia, no ambiente, no território onde eles estiverem. Entre os católicos ciganos é grande a devoção em torno da Santa Sara de Cali, que teria sido aí amparada por ciganos no sul da França. E aí, quando a gente fala em religião, a gente até lembra de um aspecto que é tido como algo preconceituoso quando se pensa nos ciganos, porque os ciganos têm aí uma influência, né? Tem uma tendência relacionada à adivinhação. Então, existem aí as histórias, né, das ciganas que leem a mão. E aí algumas religiões desconsideram essa ação, né? Até criticam ou olham isso com um aspecto preconceituoso e aí não associam, né, o segmento de alguma religião, principalmente as religiões cristãs, com esse processo da adivinhação. E aí um aspecto bem importante, né, um costume bem interessante, bem bonito, né, que traz uma beleza, é a questão da musicalidade, né, da dança cigana. A própria forma de se vestir, né, já traz uma beleza para as danças, para as músicas que estão presentes nesses grupos sociais. E aí a dança cigana ela é resultado da mistura, da mescla de vários elementos. Mas foi na Espanha que ela ganhou força. Então, tem características muito próximas, né, das danças desenvolvidas aí na Espanha. Os ciganos dançavam nos seus acampamentos, nas festas, acompanhados de instrumentos musicais, também com canto e palmas. Tanto as mulheres quanto os homens dançavam, né, e dançam no meio da roda que é feita aí nos momentos festivos. E aí chega a hora de falar sobre o preconceito, né, contra os ciganos. Os ciganos eles sempre foram alvo de preconceito na Europa e este comportamento passou para as Américas. O próprio hábito de serem nômades, né, de terem aí não terem a moradia fixa, de incorporarem aspectos culturais dos vários lugares, né, dos vários territórios por onde esses povos passam, faz com que eles sejam vistos, né, ou fossem vistos com esse olhar preconceituoso, como se eles fossem inferiores às demais culturas. E aí mesmo dentro do processo de chegada dos ciganos ao Brasil, eles já chegam aqui dentro desse olhar preconceituoso e que fez com que eles sempre fossem olhados, né, dentro de todo esse tempo que se passou, como uma cultura inferior às demais. E aí um dos motivos pelos quais sempre foram mal vistos é justamente o estilo de vida. E aí é importante a gente perceber, a gente frisar, né, que durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos aí de 1939 e 1845, os ciganos eles foram perseguidos e confinados em campos de concentração nazistas. Muitos ciganos foram mortos, né? Foram executados, principalmente por não terem aí uma religião fixa, né? Não terem aí uma religião única. E aí, por questões de preconceito, de não entender essa diversidade cultural, muitos foram exterminados, muitos fugiram, né? Chegaram, inclusive, aqui ao Brasil.
E aí, como é que os ciganos vivem atualmente, né? Passou-se aí muitos anos desde a chegada dos primeiros ciganos no território brasileiro. No Brasil, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas se identificam como ciganos, de acordo com o IBGE, que é, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São aí 291 municípios abrigando acampamentos ciganos. E aí, entre esses municípios, né, a Bahia se encontra aí no segundo lugar, com uma quantidade muito grande de acampamentos ciganos, perdendo aí só para o estado de Minas Gerais. Na Bahia existem aí 53 cidades com a presença dessa população. E aí é importante a gente perceber que nem todas as prefeituras declaram que realizam políticas públicas em prol, né, em benefício dessa população. Mas a luta, né, a persistência para que o reconhecimento e valorização desses povos apareça, né, existam, principalmente na legislação que coordena, que organiza o nosso país, já pode ser percebido em alguns marcos legais que protegem aí a cultura desses povos e reconhecem a importância desses povos para a formação cultural, não só do Brasil, mas também da Bahia e dos outros estados. Então, existem aí algumas leis, né, que já foram incluídas entre as leis brasileiras para proteger e valorizar a cultura cigana. Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Outro marco legal é o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. E também o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. E aí, como um resultado, né, desse reconhecimento, dessa busca, dessa luta por enxergar, por perceber a importância dos povos ciganos para a formação cultural do povo brasileiro, foi instituído aqui na Bahia, em 2006, a data do dia 24 de maio como Dia Nacional dos Povos Ciganos. E aí, para completar, não é? Para finalizar aí, diante de tanta riqueza, diante de tanta necessidade em valorizar e reconhecer a cultura cigana, dentro da sua importância para a constituição, para a formação do povo baiano, a Pro vai colocar um vídeo aqui, ó, que se chama de uma música, né? Vem Caminhar, de uma dupla chamada Rosa Amarela. Vamos ouvir e apreciar um pouquinho a musicalidade e a cultura dos ciganos. Vem caminhar com ciganos da terra, com ciganos do mar. Vem caminhar com ciganos da terra, com ciganos do mar. Santa Saracali, abençoa essa terra de alegria, amor, prosperidade e fé. Santa Saracali, abençoa essa terra de alegria, amor, prosperidade e fé. Bate palma, cigano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Bate palma, gitano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Salve o sol e a lua, salve a fé na família, salve a estrela cigana, com sua força e harmonia. Salve o sol e a lua, salve a fé na família, salve a estrela cigana, com sua força e harmonia. Vem caminhar com os ciganos da terra, com os ciganos do mar. Vem caminhar com os ciganos da terra, com os ciganos do mar. Santa Saracali, abençoa essa terra de alegria, amor,
prosperidade e fé. Santa Saracali abençoa essa terra de alegria e amor, prosperidade e fé. Bate palma, cigano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Bate palma, gitano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Salve o sol e a lua, salve a terra família, salve a estrela cigana, com sua força amiga. Salve o sol e a lua, salve a terra família, salve a estrela cigana, com sua força amiga. La 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 la, la 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 tantas características culturais desses povos que trouxeram aí as suas contribuições para a formação da população baiana. A gente se despede aqui e você dá continuidade com a atividade que o seu professor ou professora preparou, certo? Tchau, tchau, turma.